Hoje nós vamos falar sobre a urolitina e o processo de mitofagia, que é a autofagia do mitocôndria. Ora, o mitocôndria tem sido relatado como a causa básica de muitos transtornos, de muitos problemas de saúde, da própria síndrome metabólica, que seria então nada mais do que uma síndrome mitocondrial. Imaginem que esse único componente da urolitina, ele teria a condição de melhorar a saúde em mais de 12%, reduzir a inflamação sem dieta, sem exercício. Pois recentemente esse produto foi lançado como uma medicação e me chamou a atenção porque exatamente a urolitina ela é a base, né, dessa recuperação da parte da autofagia no sistema natural que nós utilizamos. Então vamos fazer uma comparação entre um sistema e o outro. O papel da urolitina é então reformular ou recuperar a mitocôndria. Ela aciona essa condição. O que é então a mitocôndria? Recordando, é uma organela dentro da célula que é capaz de fazer uma usina de força capaz de gerar uma corrente elétrica, né? É a base de toda a energia que vem no corpo humano. E a maior concentração de mitocôndria que nós temos é no cérebro, né? O cérebro é responsável por 20% do consumo da energia, tendo apenas 2% do nosso peso corporal. O funcionamento da mitocôndria, ele vem com a idade, passar do tempo, e principalmente com medicamentos, com a poluição, falta de sono, o estresse metabólico por excesso de alimentação e sedentarismo. E acaba por formar doenças crônicas metabólicas, né, que podemos dizer doenças de fundo mitocondrial, né, em vez de síndrome metabólica, seria uma síndrome mitocondrial. Essas doenças são neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, transtorno bipolar, o autismo, depressão, metabólicas, como diabetes tipo 2, obesidade, esteatose, a parte cardíaca, insuficiência, hipertensão arterial, cardiopatia, e doenças também musculares, como miopatia, fibromialgia e endometriose. A reversão desse estado de doenças, né, a cura, ela se dá naturalmente pelo jejum. Ora, se foi o excesso de comida que provocou isso inicialmente, principalmente, né, tanto em qualidade como em quantidade, uma trégua, né, dessa dependência de insulina vai nos induzir essa mitofagia, que mantém a eficiência da mitocôndria pela reciclagem, né? Como ativar a mitofagia? Através do jejum, né? Então o jejum vai ativar a cetose, né? E que ocorre em função de quê? Da falta de energia. Parou de comer, parou de entrar o alimento no intestino. Então o corpo vai tentar se defender contra essa condição, né? Ele necessita de energia, né? E uma dessas formas, então, é fazer com que o mitocôndria se torne mais eficiente, para ir gerindo da melhor forma possível o remanescente. Dessa forma, a explicação, né? O mitocôndria se reciclando, se arrumando para poder ser com mais perfeição, se adaptar a essa falta de alimento. O exercício físico também, ele é uma demanda de energia maior ainda. Jejum, não tem comida, exercício físico, uma demanda maior ainda do que em repouso. Então é outro gatilho, é outro sinal para o mitocôndria que ele tem que se acordar, ele tem que dar jeito, senão o sistema vai falir. Outra forma que nós temos de amplificar isso é através da sauna. O estresse térmico também forma uma reação parecida com a do exercício e induz a autofagia. E o contrário dele, o frio, e nós podemos ter o protocolo de frio e de calor, ele vai ativar a termogênese, que nada mais é do que a ativação daquela gordura marrom, né, que gera essa parte através do mitocôndria. Então, força o mitocôndria a agir. Tudo isso num ambiente, né, para favorecer essa mitofagia, essa reconstituição, esse reset do mitocôndria, seria no sono circadiano. Então, é importante. Nós aqui no Espaço Santiago de Garda prezamos isso bastante. Quem vem aqui para fazer uma reversão, para emitir uma doença desse tipo, o principal fator aqui é, então, o lugar é propício, um lugar tranquilo,
entrar no ritmo da natureza, então dormir cedo e acordar cedo. Vai melhorar a produção de melatonina, reduz o estresse oxidativo e toda essa condição é favorecida. Bom, a urolitina, então, entrando no assunto, ela é produzida via intestinal, pela microbiota. E ela induz a remoção, a melhoria dessas mitocôndrias modificadas. A urolitina é também um anti-inflamatório poderoso, é um agente anti-envelhecimento e promove a saúde muscular. Então, o que é essa urolitina? Ele é um pós-biótico, um produto das bactérias que se alimentam das elagitaninos, né, produzindo a urolitina no intestino. Acontece o seguinte, que muitas pessoas, eu diria assim, em torno de 80 pessoas, mais ou menos é o número do que acompanha as pessoas com resistência à insulina e síndrome metabólica. Então, eu diria, em torno de uns 50% da população, né, sendo bem otimista, não tem condição de sintetizar, porque não tem os micro-organismos necessários. E porque a alimentação utilizada tem muitos componentes, ou seja, esses conservantes, alimentação processada. Os vegetais também são destruidores dessa microbiota, a margarina, a maionese. Os antibióticos tão comuns, antiácidos, anti-inflamatórios, antidepressivos, né? Todos eles têm efeito deletérico sobre essa microbiota. Outro fator é o álcool, que é comum, né? Uma coisa atualmente quase que recorrente, cada vez mais, né? Porque tem uma abundância, né? E propaganda desse elemento alcoólico, né? Então, praticamente, ele entra na dieta quando, na verdade, é alguma coisa ruim. Porque ele destrói, a tendência, o uso repetitivo vai destruir a membrana do intestino e onde essa membrana acolhe esses micro-organismos que fabricam o componente chave, né, da urolitina. Outro hábito ruim é o tabaco, que oxida o ácido elágico, que vem dessas pré-biótico, né? Então, o que nós comemos, ele se transforma primeiro num ácido elágico e depois vai ser convertido na urolitina. Mas se houver oxidação, já não consegue com que haja essa síntese. O açúcar também, e excesso de alimentos doces, e excesso de carboidrato também, aumenta a quantidade de Clostridium, de Cândida, de Endobacter, que são bactérias que terminam competindo com essas outras bactérias que seriam as benéficas, né? E o cortisol também se torna... Então, como faz para produzir naturalmente? Como é que faz para reverter essa situação dos probióticos, né? Bom, primeiro, ingestão dos pré-bióticos, que o primeiro que foi colocado, né, como sendo favorável e rico em elagitaninos foi a romã nozes, mas isso em pesquisas mais de origem europeia. Mas descobrimos aqui que também muito rico, e não só rico, mas também de índice glicêmico baixo, então favorável à nossa dieta, a jabuticaba, bem brasileira, o araçá, a pitanga, a goiaba, né? Então, são ricos em elagitaninos e o ácido elágico. Os probióticos, que seria a próxima parte, o chucrute, o kefir, o iogurte natural, né, fazem um ambiente, nos trazem esses elementos, essa microbiota que a gente precisa para fazer isso. Uma microbiota de qualidade. E os pós-bióticos, então, o pós-biótico resultante disso, entre muitos outros, é a urolitina. A urolitina, ela é capaz de fazer, né, de induzir essa mitofagia, né, que tantos benefícios vai trazer para a nossa saúde. A urolitina pode existir sintética, ela foi sintetizada, e eu quero fazer então aqui uma comparação com o protocolo natural. Então, a urolitina tem a vantagem, ela independe da microbiota, né? Ela é instantânea, enquanto a produção endógena, natural, ela requer uma microbiota equilibrada. E é gradual, esse retorno se dá vamos dizer, a partir de 4 semanas, quando a gente tem o protocolo
em andamento, né? A sintética tem um efeito direto potente, né? O efeito da endógena é natural e sustentado e regular. A sintética, a pessoa vai gastar em torno de 400 para fazer o tratamento, de 400 a 800 reais por mês. E a natural tem um custo baixo, ocorre naturalmente ao custo da seleção da alimentação. No caso, se consideramos o jejum, então vai diminuir ainda mais o custo. E acontece o seguinte, que a grande diferença, enquanto um uso temporário e nunca vai ocorrer, assim como também a medicação tem um forte efeito contrário sobre o organismo, também a sintética vai viciar o organismo nessa situação e acabar por não ter efeito. Enquanto que o natural ele é muito maior e duradouro, e ele vai à raiz do problema, né? Ele termina, vamos dizer, a parte de exercício físico, a desintoxicação através de sauna, são muito outros fatores que ocorrem em torno disso, né? Então, a urolitina sintética ainda é interessante ser utilizado o seguinte, no início, no tratamento, se o médico receitar, uma pessoa pode vir gradualmente para já inicialmente aferir os benefícios, mas aos poucos ir fazendo a transição para a forma natural. Então isso numa estada aqui de 1 semana, 2 semanas, a pessoa pode fazer a reversão dos seus hábitos e enquanto isso não acontece já está oferindo o benefício. Então, se você chegou até o final, dê um like, se inscreva e recomende. Aqui no Spa Santa Hildegard, nós vamos lhe ajudar a tomar o controle da sua saúde. Isso de uma forma duradoura. Realmente é chegar na raiz do problema, modificar os pontos-chave e levar essa saúde, então, para o restante da vida, com qualidade.